Na intolerância alimentar, ocorrem reações adversas que são ocasionadas pelos alimentos, mas que não envolvem o sistema de defesa, o sistema imune. Atualmente, cerca de 45% da população sofre com sintomas relacionados à intolerância alimentar, e tal assunto é pouco discutido. Nós temos um sistema, principalmente na região do nosso intestino, nossa flora intestinal, que no caso da lactose e do glúten, o corpo acaba tendo uma dificuldade de digerir aquele alimento. Basicamente, a lactose é açúcar do nosso sangue e a pessoa pode ter uma dificuldade de ter a enzima que digere ela, que é a lactase. O glúten seria uma proteína também, que geralmente o celíaco, né, o paciente celíaco, ele não também tem essa proteína para digerir. O glúten, né, proveniente de pão, de grãos. E no caso, esse tipo de pessoa tem a intolerância desse alimento. Conforme destacou o nutricionista, a lista de produtos que podem provocar intolerância alimentar é longa. Há corantes que têm alimentos, então glutamato monossódico, e também tem crianças que nascem com a fenilcetonúria, por exemplo, é uma doença que algumas crianças elas nascem, né? Então ela também desenvolve uma intolerância a alimentos que têm a fenilalina presente em aminoácidos. Então, grão de bico, feijão, carne, também é um tipo de intolerância, mas essa é uma intolerância que a criança nasce, né? Geralmente desenvolve mesmo desde pequeno. Além disso, 2 fatores podem fazer com que uma pessoa passe a ter intolerância alimentar. Depende muito do hábito alimentar. Também tem a questão genética. Se alguém da família tem, a outra pessoa pode desenvolver. Porém, também a gente tem entrado em contato com uma grande massa de pessoas com intolerância alimentar. Isso pode ser proveniente do tipo de alimento que está sendo produzido. Então, hoje a gente consegue constatar que as nossas farinhas, elas têm muito mais glúten do que a farinha de antigamente. Então, ela é menos integral, ela é mais refinada. Então, o maior consumo de alimentos dessa fonte pode causar com o tempo. Então, não tem uma idade definida. Porém, a gente vem descobrindo que pessoas que têm um intestino já com dificuldade de digerir alimentos, uma das causas pode ser o consumo em excesso desses alimentos, fonte de glúten. A bióloga e professora Juliana Franzoni descobriu esse problema em julho do ano passado, durante uma viagem ao Paraná. Comprei iogurte grego para eu tomar lá, sorvete, e depois que eu tomei eu passei muito mal, diarreia, cólica, gases, a minha barriga inchou, e aí eu procurei a minha nutricionista para poder fazer uma consulta, e ela suspeitou da intolerância e a gente fez um exame de laboratório. Antes disso, nenhum sintoma? Não, nunca tive. Não passava mal tomando leite, nem derivados. E ali foi tomar um iogurte, eu acabei passando muito mal. Depois de um exame, veio o diagnóstico. Ela tem uma intolerância severa à lactose. E aí, a princípio, foi me passada uma dieta de exclusão total. Então, tudo que levava leite ou derivados de leite e até traços de leite. Então, existem alimentos que a gente, às vezes, nem sabe, como, por exemplo, a linguiça. Na hora que ela é feita, o processamento dela em locais onde se mexe com derivados de leite, ela pode acabar originando algum tipo de intolerância para a gente também. E ela faz parte do grupo que tem como causa o fator genético. O meu pai, ele tem uma certa intolerância com o leite, né? Ele não pode tomar leite, que ele tem diarreia. E a minha mãe não. Então, a minha enzima, a minha lactose ficou aí no meio do caminho, né? Entre a do meu pai, que não funcionava, e a da minha mãe. E agora, pelo visto, ela parou de uma vez, né? Então, eu realmente não tenho condições mais de usar leite nem derivados de leite. Quando identificada a intolerância alimentar, o tratamento pode melhorar a qualidade de vida e bem-estar do ser humano consideravelmente. Toda vez que a Juliana vai ao supermercado, essa rotina de ler os rótulos sempre se repete. Hoje em dia é bem difícil achar. Muitas das coisas que a gente vai consumir a gente tem que fazer em casa. Por exemplo, aqui no mercado não tem pão de queijo sem lactose. Então são coisas que a gente tem que preparar em casa, os alimentos, as refeições, para não passar por isso, né? E não ter um desgaste, né? Depois passar mal, acabar indo para o hospital. Olha, a gente tem que pensar muito no que vai comer, fazer substituições, muitas coisas que a gente usava leite, a gente tem que substituir por leite de coco, fazer leite vegetal em casa, utilizar outras preparações ou procurar, quando a gente tem essa alternativa, né, dos alimentos sem lactose, leite condensado sem lactose, leite sem lactose, os biscoitos, os alimentos do dia a dia, tudo sem lactose.
é difícil. E vivendo essa situação agora, o que você sente mais vontade de comer? Eu sinto falta do doce, porque eu sou uma formiga doceira. Eu já fui para lá comer sorvete, né? Eu passei mal comendo sorvete, né? E iogurte, que são coisas assim que eu gosto muito. Então, é bem difícil, né? Hoje em dia, assim, eu procuro viver uma dieta sem leite, mas quando a gente tem uma festa de criança, alguma coisa para ir, uma reunião que a gente sabe que vai ter alguma coisa, aí eu faço uso da enzima, né? Que a gente compra na farmácia. Você toma um comprimido antes de comer alguma coisa e aí ela ajuda bastante a gente não ter reações, né, na hora de comer esses alimentos que possuem leite, mas o doce faz muita falta.